Olá pessoal, aqui é o André e eu gostaria de falar um pouquinho sobre um personagem aqui do xadrez, tá? Queria falar para vocês sobre o Pedro Damiano, ou conhecido como Damião. E o Damiano, ele nasceu na cidade de Odemira, porém, nasceu em 1475 e morreu em 1544. Ele era um teórico do xadrez, nascido em Portugal. Ele fez o primeiro problema fez a primeira edição de Problemas de Xadrez, né? O primeiro tratado de xadrez em 1512. E ele publicou isso, esse manuscrito, em Roma, né? Durante o reinado do Dom Manuel I, que o perseguiu. E ele teve que fugir para Roma, onde publicou esse manuscrito, esse pequeno livrinho de xadrez. É lógico que ele pegou muita informação do Ramírez Lucena, né? Ele pegou muita informação do Lucena e publicou neste livrinho dele, que eu vou mostrar aqui a capa para vocês, tá? Essa aqui é a capa do livrinho do Damiano, tá? Não sei se vocês conseguem ver corretamente. Tem parece um padre jogando com outra pessoa aqui. Então, esse livro, ele chama-se, é a capa do livro, Invenção Liberal e a Arte do Jogo de Xadrez. Tá bom? O Damiano, ele era um teórico, estudava o xadrez, gostava dos problemas, foi o primeiro problemista de Portugal. E, como eu disse, ele acabou tendo que fugir para Roma e lá ele publicou seus manuscritos de xadrez. E tinha muito contato com os jogadores da época, né? E ele conhecia também o Lucena, pelo menos os seus manuscritos, porque ele publicou algumas coisas, alguns exercícios do Lucena no seu livro, tá? O Damiano, ele é conhecido porque ele criou uma defesa, né? A defesa de Damiano se dá com um primeiro movimento E4 de brancas, E5 de pretas, depois o segundo movimento de brancas, cavalo F3 e F6, tá bom? Então o Damiano jogava o F6, já começando o fianqueto, alguma coisa, ele jogava o F6, já avançando o peão na direção da ala do rei adversário, tá? Damiano, a sua aparência é mais ou menos assim, tá? Ele era um cara que tinha uma peruca comprida, ele ostentava sempre o emblema de Portugal, era um cristão novo, né? Estava fazendo uma média com o rei, mas mesmo assim o rei queria pegá-lo, porque naquela época era muito constante as perseguições para pegar os bens dos cristãos novos, que são aqueles judeus que foram convertidos, tá bom? Então essa é a imagem do Damiano. E na cidade de Odemira, eles fazem um torneio internacional todos os anos, homenageando o Damiano, porque realmente ele é uma glória do tempo de ouro de Portugal, né? Porque Portugal teve a sua era das genialidades, com Luís Vaz de Camões, com Pedro Álvares Cabral, a época das navegações, né? Muitas pessoas cultas em Portugal geraram muita riqueza para esse país, tá bom? Então tá aí Damiano, um representante da intelectualidade portuguesa da época, homenageado com uma estátua com 3 metros na cidade de Odemira. E o Damiano também ficou contente, muito feliz, porque um checkmate que eu vou mostrar aqui para vocês é chamado o checkmate de Damiano. Por quê? Esse checkmate, ele se dá quando você consegue avançar o peão, por exemplo, da coluna G até a posição, né? Você consegue avançar o peão na posição 6, tá? Tá aqui, ó. Avançou o peão em H6. Então, você conseguindo avançar o peão em G6, o peão ele controla as duas casas diagonais do rei, né? Embora toda estrutura pareça estar bem desenhada, mas há uma fragilidade na coluna H. E o checkmate do Damiano vai explorar essa oportunidade. Como? Você sacrifica a torre, primeiro você pega a torre de H1 e submete a um cheque obrigatório ao rei das pretas. O rei não tem outra alternativa, porque ele não tem casa de fuga, que está controlada pela força diagonal do peão de G6,
e ao mesmo tempo nenhuma peça pode impedir esse ataque. Então o rei é forçado a tomar a torre em H8. O rei tomou a torre em H8, imediatamente a dama vai para H1, dando um novo cheque no rei. E o rei, mais uma vez, só tem uma opção. A única opção é voltar para a casa G8. Quando o rei volta para G8, o movimento sequencial é a dama na posição H7. Desta forma, o rei não tem caça de escapatória e o rei é submetido a um cheque-mate inevitável. Então, o peão controla a diagonal, a dama ocupou uma das diagonais, o rei não tem casa de fuga e nenhuma peça pode tomar a dama. Então, este é o cheque-mate de Damiano, tá bom, pessoal? Então tá aqui, vamos voltar à posição. Você sacrifica a torre, o rei só tem essa opção, ele é obrigado a tomar. Tomou a torre, na sequência a dama vem para H1, cheque, o rei retorna para G8 e a dama ataca o rei, protegida pela força do peão em G6. Então, cuidado numa partida, se esse peãozinho começa a avançar e você tem uma coluna aberta, é perigo, você pode estar tomando o cheque do Pedro Damiano, tá bom? Fica aqui a explicação do cheque de Damiano, se vocês tiverem curiosidade, é uma oportunidade de conhecer mais uma dica. E aprendam sempre a conhecer os padrões de checkmate do xadrez, porque às vezes, numa partida, você pode chegar a uma situação parecida, e se você não conhecer, tudo bem, mas se o teu inimigo conhecer, tudo mal, ele vai usar isso contra você. Muito sucesso a todos.